Olá, crianças! E então, como vocês estão? Espero que todos estejam bem, que tenham aproveitado bem o feriado, comemoração do Dia da Criança. E então, meus amores, foi legal? Foi divertido o Dia da Criança? Olha, espero que sim. Meus amores, não esqueçam, tá? Eu tenho certeza que o Dia da Criança de vocês foi maravilhoso. Vocês passearam, vocês devem ter se divertido bastante, ganho presentes, que coisa linda e maravilhosa. Só lembrando a vocês que vocês não podem esquecer de enviar para meu e-mail, tá? sabrina.shoa@batalhadoriachuelo.com.br os vídeos de no máximo 30 segundos, fazendo uma homenagem ao Dia do Professor, que hoje é dia 14, mas o Dia do Professor oficialmente comemorado amanhã. Então dá tempo sim de vocês enviarem os vídeos, tá? E eu tenho aqui uma surpresa para vocês. Nós temos aqui, ó, dois coleguinhas, ó. Dois coleguinhas que estarão conosco em alguns momentos. Que coisa mais fofinha. Qual é o nome que vocês poderiam dar para eles, hein? Qual o nome que eles merecem? Esse aqui, ó. Ele se parece com? Qual é o nome assim que parece mais com ele? Ou será ela? Esse personagem aqui? E esse outro personagem? Qual seria o nome dele, hein? Olha, são fofinhos, lindos e maravilhosos. Então, meus amores, vamos começar. Nós temos aqui nossos dois amiguinhos. Por enquanto, eu chamarei de Rato Roedor e aqui de Pato Papato, por enquanto, tá? Até vocês escolherem um nome para ele, tá bom? Então vamos lá começar a nossa aula de hoje, que hoje temos bastante assunto, tá bom? Então vamos lá à nossa agenda de hoje. Iremos conversar sobre radionovela, saber o que é uma radionovela, quando foi que ela surgiu, dança urbana, falaremos também um pouco sobre dança urbana, personagens tridimensionais, o que são os personagens, que tridimensional é esse? E o stop motion, vamos lá conversar sobre isso. Nossa conversa estarão nas páginas de 82 a 84 e 87, e para casa vocês farão a página 85 e leitura prévia da 88 até a 91, ok? Então, vamos lá começar. Radionovela, olha só, a radionovela está na página 82 do livro de arte de vocês. Então, nós iremos conversar sobre esse grande mundo maravilhoso, espetacular, que é a radionovela. A radionovela, ela já lembra um pouco o quê? Novela. Quem é que já assiste, quem já assistiu, quem viu alguém assistindo uma novela? Elas são exibidas onde? Na TV, na televisão, as novelas. E a radionovela é algo muito antigo, bem antes da TV, muito antes da TV, e era exibida em rádios. Olha só, quando não existia a TV, existiam as radionovelas, e era um sucesso naquela época, na época dos nossos avós, bisavós, né? Tataravós, era um sucesso as radionovelas. E para se ter uma radionovela, precisa-se primeiramente ter um roteiro. O que é um roteiro? É um texto que conta uma história de uma forma muito detalhada, todos os detalhes. No roteiro tem que ter o nome dos personagens, as falas dos personagens, tem que dizer no roteiro onde aquela cena está acontecendo, se é na cozinha, se é na sala, se é no campo, se é na praia, se é no parque.
E todos os elementos têm que estar bem descritos no roteiro, inclusive os sons que ia acontecer naquela cena. Por exemplo, se as crianças na cena da radionovela estivessem brincando próximo a uma cachoeira, então teria que ter o som de quê? De pássaros, o som do vento, o som da própria cachoeira, o som da risada das crianças. Então, tudo isso tinha que ter no roteiro. Isso era muito importante. Por quê? Porque os atores, quem ia participar da radionovela, hoje em dia quem participa das novelas são os atores noveleiros, né? Os atores de novela, noveleiros, os atores da novela, e os atores televisivos. Naquela época, quando ainda não existia a TV, eram os atores da radionovela. Então, eles precisavam entender tudo que eles iam falar e fazer quando acontecesse a radionovela. Outra coisa muito interessante nas radionovelas teria que ter o quê? Os capítulos. Os capítulos são as divisões da história. Capítulo 1, capítulo 2. Ou o capítulo ele vinha com um número, ou vinha com um nome, um título, né? Por exemplo, vamos imaginar aqui uma história, pronto, que essas crianças vão fazer uma viagem. Então, o nome do primeiro capítulo poderia ser Preparativos da Viagem. Aí, o capítulo 2, A Viagem. Capítulo 3, Chegando na Cachoeira. Então, cada capítulo tinha que ter um nome ou um número para poder identificar. E também a novela precisava ter um título, um nome, assim como as redações precisam ter títulos, os livros que nós adoramos ler aquelas histórias precisam ter títulos, as novelas e as radionovelas também precisam ter um título. Um título, só que esse título precisa o quê? Ter um impacto, ser um título interessante, ser um título que gere curiosidade para as pessoas, para que as pessoas tenham interesse em ouvir a radionovela. Porque, como eu falei para vocês, a radionovela não tinha naquela época TV, não é verdade? TV, não tinha TV. Então, as pessoas ouviam as histórias pela rádio. Por isso que era chamada de radionovela. Também muito importante são os efeitos sonoros, como eu citei o exemplo, se as crianças brincando, né, as crianças brincando na cachoeira, som de pássaros, porque eles estavam na natureza, som do vento, som da cachoeira, som de gargalhada das crianças. Se tivesse uma cena das pessoas passeando no shopping, então teria que ter o quê? O som dos sapatos, dos saltos, som de alguma música, que tem shoppings que colocam alguma música ambiente para as pessoas, som de várias pessoas falando, andando no shopping. Então, isso era muito importante na radionovela, para que todo mundo que, quando estivesse escutando a radionovela, pudesse deixar a imaginação fluir e entender que ela estava naquele ambiente. E utilizavam, sim, os sons de objetos, como eu falei, vozes, né? Aqui o livro de vocês, ele cita um exemplo, Se em uma cena estiver chovendo, é preciso fazer o som da chuva. Mexer grãos sobre um pedaço de papel alumínio pode simular esse som. Então, colocar um pouquinho de grãos dentro do papel alumínio, e balançar esse papel alumínio. Ou então, também, algo muito interessante, pega um cano, tá? Coloca alguns caroços de feijão ou de arroz, tampa esse cano na parte superior e na parte inferior, e você mexe ele lentamente, esse cano, para cima e para baixo. Então, você, se fechar os seus olhos, você vai, esse som do grão, fazendo esse movimento bem lentamente, tem que ser bem lentamente, vai simular o som da chuva também. E outro objeto muito importante na radionovela que não poderia faltar é o rádio, meio de comunicação muito necessário para a transmissão da radionovela. Porque se não existisse o rádio,
não existiria a radionovela. Não é, meu amiguinho? Não existiria a radionovela. Tão lindo. Então, temos aqui, meus amores, imagens da época. Olha só, essa imagem é de 1942. 1942. Pessoas, ó, uma família ao redor do rádio. O rádio, como era bem antigo, tá? Bem grande. Ao redor do rádio, escutando, né? O rádio. Pode ser uma radionovela, pode ser um programa também, que tinha programas à rádio. Aqui nessa outra imagem, 2 atores de radionovela, Ernesto de Oliveira e Dalva Costa. Eles estão, ó, analisando o roteiro, vendo bem direitinho o roteiro para não errar. Por quê? Por quê? Porque naquela época a radionovela ela era ao vivo, não tinham gravações, não tinham cortes, não tinha como editar a radionovela. Tudo era transmitido ao vivo. Então os atores tinham que errar o mínimo possível. E se ocasionasse algum erro, então eles teriam que dar um jeito de consertar sem que o ouvinte percebesse o erro. Então, meus amores, iremos assistir agora um vídeo. Olha aqui os meus 2 amores, tá? Meus 2 amores. Vamos assistir a um vídeo falando sobre a história do rádio, das radionovelas. Então, vamos aqui ouvir e também entender um pouquinho sobre essa história, ok? Então, fiquem preparados, que o nosso vídeo já vai começar. Esta canção nasceu pra quem quiser cantar. Canta você, cantamos nós até cansar. É só bater e decorar. Pra recordar, vou repetir o seu refrão. Prepara a mão, bate outra vez. Este programa pertence a você. Alô, alô, alô. Amigos, estamos iniciando mais um programa. Que o de hoje seja do inteiro agrado de todos vocês, aos nossos votos mais ardentes. Vamos ao A primeira transmissão de rádio no Brasil foi ao ar em 7 de setembro de 1922. No início, somente famílias com um poder aquisitivo podiam se dar ao luxo de ter um aparelho de rádio dentro de casa, pois o custo do mesmo era muito alto. Após a popularização dos aparelhos de rádio, vinha a necessidade de afirmação de que o rádio era um veículo de informação, comunicação e entretenimento. Assim nasceram as primeiras radionovelas, inspiradas na dramatização das tramas literárias. No início, era comum que fosse realizada a radiofonização de uma peça teatral, que começava e terminava no mesmo dia. Na Rádio Nacional, por exemplo, todos os sábados tinha um programa chamado Teatro em Casa. Outra forma encontrada para atrair o público foi através das radionovelas com narrativa folhetinesca. Este modelo define-se por um tipo de narrativa literária, seriada com 2 principais características, publicada de forma parcial e em períodos sequenciados. Quanto ao conteúdo, apresenta narrativa ágil, com ganchos intencionalmente voltados para prender a atenção do ouvinte. O sucesso das radionovelas gerou uma alta demanda por autores, e assim surgiram os primeiros grandes autores de radionovelas, que anos depois migraram para a produção televisiva. A primeira radionovela transmitida no Brasil foi em 12 de julho de 1941, às 10h30 da manhã. Se chamava Em Busca da Felicidade, escrita originalmente pelo cubano Leandro Blanco e adaptada por Gilberto Martins. Porém, o maior sucesso em radionovela de todos os tempos foi O Direito de Nascer, de 1951, escrita pelo autor Félix Caignet, e chegou a ficar por 3 anos no ar, a ser chamada popularmente como O Direito de Encher. Apresentaremos então o áudio de um trecho do maior sucesso da radionovela. Esta história de amor e sofrimento ficou interrompida quando o Dr. Alberto Limontas chegou à suntuosa residência de Graziela Garcia e a encontrou sozinha no jardim à sua espera. Graziela lhe disse que ele era o único convidado e Alberto Limontas lamentou a ausência de Isabel Cristina. Por quê? Sente tanto assim a falta de Isabel Cristina? Bem,
Confesso que a sua amiga é uma criatura adorável, maravilhosa. Vamos entrar, Albertinho. Vamos entrar para ver se eu consigo preencher a falta que Isabel Cristina está fazendo. Por favor, Graziela. Eu também sei ser adorável. Maravilhosa, Albertinho. Vamos? Vamos. Então, deixe-me apoiar no seu braço. Assim. Agora vamos caminhar em silêncio. Em absoluto silêncio. Muito bem. Graziela. Em silêncio, Albertinho. E em silêncio caminharam lentamente pelo jardim, debaixo de um dossel de astros, atapetado de prata pela luz da lua, e se infiltrava por entre os ramos das velhas árvores também silenciosas. O ambiente estava saturado de fragrâncias, e Graziela, apoiada ao braço do Dr. Alberto Limonta, era toda cadência no suave desprendimento da sua provocante beleza. O custo da produção das radionovelas era muito alto, e com o crescimento e popularização da televisão, houve a migração da verba publicitária para os novos veículos. Ao longo da década de 60, algumas emissoras ainda mantinham alguns horários de radionovelas ou programas de auditório. Porém, na década de 1970, apesar de uma pouca resistência nas cidades do Sul, os programas saíram do ar. Com o tempo, a radionovela foi adaptada à era das televisões. Todas as radionovelas foram adaptadas e refeitas para as telenovelas. Que coisa maravilhosa sabermos esse percurso até chegar à TV para nós, né? Que, na verdade, está ultrapassando agora a internet. Começamos lá com as radionovelas, as histórias contadas ao pezinho do nosso ouvido, depois passamos para a TV e agora podemos ver, ouvir, até criar vídeos para a internet. Que coisa legal e que maravilhoso. Então, meus amores, continuando aqui com a nossa conversa, vamos agora falar sobre corpo dançante. Falamos um pouquinho sobre a radionovela e agora iremos falar sobre dança urbana. A dança urbana. Então, olha só, existe uma companhia muito legal, chamada Companhia Fusion de Danças Urbanas. Essa companhia é muito interessante, companhia de dança, porque ela criou personagens que foram inspirados em animais, de uma forma muito diferente, muito legal, mostrando como as pessoas podem sim se movimentar e dançar. Os dançarinos se vestem de animais e dançam em espetáculos e na rua. Sim, meus amores, na rua. E eles criaram um lindo espetáculo infantil chamado Mexerica. Por quê? Eles se basearam em uma personagem. Essa personagem é uma gatinha de cor laranja que ela dança muito com toda a turma dela. A turma dela é formada pela família de gatos de rua, 2 cachorros chamado Hip Hop, uma coelha surda chamada Zezinha e um pássaro b-boy chamado João de Barro. E é muito interessante, meus amores, essa interação, essa apresentação dessa companhia de dança, porque eles colocam não só a dança para as pessoas apreciarem, aplaudirem, se empolgarem, mas toda a movimentação que eles fazem, a dança que eles fazem, o espetáculo que eles fazem, é para passar uma linda mensagem. Sabiam disso? Uma mensagem que fala sobre amizade, respeitar um ao outro, valorizar as diferenças, respeitar as diferenças que as pessoas têm, porque todos nós somos diferentes. Lembram da aula passada de arte?
A aula gravada, falamos sobre as diferenças. Então, aqui nós temos uma imagem desse grupo de dança maravilhoso. Olha aqui a gatinha, o laranja, o cachorrinho, o pássaro, os gatos, o coelho. Então, meus amores, vamos agora assistir a esse vídeo Mexerica da Companhia de Dança. Que coisa maravilhosa, e vocês vão amar, gostar de verdade, porque é um vídeo maravilhoso. Ok, vamos ficar atentos agora, vamos lá. Contemplada recentemente pelo Simpark com o prêmio de melhor coreografia por Tex, a companhia Fusion de danças urbanas chega aos 15 anos madura, reconhecida e o melhor de tudo, criando. E dessa vez entraram no nível ainda inédito para a companhia. Mexerica é o nome do espetáculo infantil que estreia essa semana e é o 7º da carreira da Fusion. A gente sempre teve o público infantil muito presente nas nossas apresentações, né? Escola. Então, e a gente também está saindo agora do Pai contra a Mãe, que é o nosso espetáculo anterior, que trata um pouco da questão do racismo, né, dos escravizados. Foi o melhor momento para a gente poder dar esse respiro também, porque o espetáculo anterior, né, foi bem pesado, foi bem intenso, e aí a gente está dando essa purificada um pouco, né? A gente gosta de falar que as crianças purificam a gente, assim. Né? Pai contra a Mãe é a vivência muito forte a gente, né? E também o Pai contra a Mãe para mim foi pesado. Falar disso, Falar disso foi muito pesado também. Eu acabei de perder minha irmã e vó junto aí no meio do processo, que esse processo também entrou junto com o espetáculo, aí ficou meio pesado, assim, aí deu para dar uma aliviada agora, senão Mexerica agora é só alegria. Haja né? coração, senão aí vai eu. Mexerica agora a gente traz uma outra parte da nossa vida, né? Que é essa infância, que são as brincadeiras, né? O que a gente brincava, o que as crianças brincam hoje. Então a pesquisa caminhou mais para esse lado do lúdico, né? De pular corda, de andar de patins, de dançar, que a dança sempre, né, permeou a nossa vida, assim. Então deu para dar essa aliviada no Mexerica. Sem contar também que as brincadeiras que a gente teve no passado, talvez nem todas as crianças têm hoje. É uma forma de resgatar. Né? Essa globalização não tem muita gente que não tem esse acesso também a essas brincadeiras passadas. O cerne do Mexerica, do espetáculo Mexerica, é trazer a diversidade, né? Porque principalmente a gente vai acessar o universo infantil, o universo da criança. Então, eu acho que é muito importante que desde o início esse pensamento da diversidade ele seja tratado com mais ênfase, né, na infância. Então, a gente quis trabalhar muito isso. O espetáculo ele tem a Mexerica, que é uma gatinha, tem o gato Kong, que é o gato preto, tem João de Barro, tem o Hip e o Hop, que são dois cachorros que são muito amigos, tem a Sardinha, falei da Sardinha já? Não. Falei, enfim. Então, tem a Coelhinha Zezinha. São bichos variados, né? Cada um com uma vivência. Tem os bichos que são mais da cidade, do urbano. Tem o João de Barro. Que é mais floresta. Que é mais da floresta, que é mais do campo, né? Então tem esses dois lugares. E os bichos todos vão se conhecendo, se aceitando, entendendo e respeitando a diferença de cada um. Que legal e divertido, não é, crianças? Poder ver esse espetáculo. Eu queria muito assistir esse espetáculo. E vocês? Eu também
que vocês queiram assistir esse espetáculo tão legal, tão maravilhoso. Meus amores, então vamos lá, né? Continuando aqui a nossa conversa. Agora iremos falar sobre personagens tridimensionais. Professor, o que é que são personagens tridimensionais? Eu não sei o que é que são personagens tridimensionais. Coisa mais linda. Olha só. Então, vamos lá. Eu adoro, gente. Então, olha só. Então, vamos aqui, voltando aos personagens tridimensionais. Então, o que foi que aconteceu? Alguns artistas, eles começaram a pensar sobre personagens, uma forma de fazer o personagem tridimensional. E o que é um personagem tridimensional? É um personagem que tem o quê? Volume. Olha só, o que é o volume, professora? Ele tem vários ângulos, ó. Eu posso perceber esse personagem, ó, em vários ângulos. Estão vendo? Ele não fica como se fosse um desenho, aquela coisa esticada que não tem lado, não tem nenhum lado, olha só. Então, aqui, ó, o tridimensional, ele tem volume. E para isso, para criar esses personagens tridimensionais, essa equipe aqui de artistas, eles utilizaram o quê? Eles utilizam de papel, pode ser argila, pode ser massinha de modelar também, muito interessante. E um grande artista chamado Marcelo Xavier, ele cria esses personagens tridimensionais com massinha. Sim, meus amores, aquela massinha que você tem em casa, que você já utilizou, que você já usou em escolas, aquela massinha mesmo, que você já criou, ele usa essa massinha para poder fazer os personagens. E além dos personagens, ele cria um ambiente. Se o personagem dele estiver dentro do quarto, então ele cria o quarto daquele personagem. Cria os móveis, cria os objetos, o que ele precisar, com massinha e alguns móveis também que não são feitos com massinha, que vocês irão ver já já. E além disso, ele começou a se empolgar tanto com essa técnica, que ele foi se aprimorando, fazendo cada vez mais e melhor, que ele começou a criar histórias infantis. Com os personagens dele, criou livros, começou a confeccionar, a imaginar, a criar, a escrever livros. E o que acontece? Olha só, vamos assistir um pouquinho falando sobre o Marcelo Xavier e esses personagens com massinha, tridimensionais com massinha. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui qual é. Então, olha aqui. Aqui eu vou mostrar para vocês, primeiramente, meus amores, um site, tá? O site do G1, que fala, né, que tem um pouquinho sobre a história dele, um vídeo sobre a história do Marcelo Xavier. Então, vamos ficar atentos e assistir. Com Terra de Minas, hoje nós já mostramos artesanato e arte moderna. Agora nós vamos mostrar um trabalho que virou ilustração de livros infantis. São as peças de massinha feitas pelo artista plástico Marcelo Xavier. As mãos habilidosas vão misturando as cores, amassando e em pouco tempo a bola de massinha ganha pernas, uma tromba, orelhas, olhos e presas. Nasceu um elefantinho. O dono destes dedos mágicos é Marcelo Xavier, artista plástico, escritor, nasceu no interior de Minas, mas diz que tem 3 terras natais. Uma Ipanema, Minas Gerais. E a outra, Vitória, que eu nasci na infância, né, com 5 anos, fui para lá. E depois BH, Belo Horizonte, que é onde eu comecei minha adolescência, que eu nasci aqui com 12 anos. A modelagem fazia parte das brincadeiras de criança. A gente fazia bonequinhos, cada um tinha a sua caixa de sapatos com a sua produção, e essa caixa era um castelo. A gente cortava a porta, fazia a planta lá embaixo, do dentro, né? E tinha um rei, rainha, e fazia a corte toda ali de barro, ia fazendo, né? Quando ficava seco, o bonequinho a gente pintava com aquarela. Eu acho que esses bonecos de barro, eles são os ancestrais desse trabalho de massinha.
Porque nessa época a massinha ainda era uma novidade que quase não chegava, né? E foi aqui que descobriu que esse talento podia virar profissão. Eu entrei nessas áreas todas. Figurino, cenário, adereços, tudo isso caía ali e a gente matava, sabe? E de repente me apareceu o texto da Branca de Paula, Truques Coloridos, e eu resolvi fazer com tridimensional, com bonequinhos fotografados, né, iluminados fotografados. Eu queria a luz da televisão nos bonecos, como se eles estivessem assistindo televisão. O tema do livro era televisão. E deu super certo. Isso me deu muita força, me estimulou demais. E daí eu fiz o Dia a Dia de Dadá, que já é o primeiro livro solo, né? É um livro de imagem que também fez muito sucesso, foi premiado e tudo. A gente tem até alguns personagens tem aqui, a Dadá. A Dadá, a bonequinha dela, que é a Dadazinha, que acaba roubando a cena no livro, porque as crianças adoram a pequenininha. Eu não sei se eles fazem uma referência. Acho que a Dadá vira adulta e ela é a criança, né? E o gatinho, que é o amigo das duas, que acompanha toda a história. É muito simples, o livro ele narra o dia a dia de uma criança, as partes mais importantes, claro que eleitas por mim, né? Importantes do meu ponto de vista, que é o café da manhã, a escola, a música, a brincadeira. Né? Coisa de criança. Coisa de criança. E o banheiro, claro. A gente não tinha essa coisa familiar do tridimensional. Normalmente a ilustração era bidimensional, né? Mais tradicional. E quando eu montei o livro, foi muito surpreendente. E daí eu fui nessa onda. A bola de massa foi crescendo. E nessa bolona estão outros 17 livros, a maioria para criançada. Os bonecos ele molda usando equipamentos especiais. As ferramentas são todas pequenas também. É uma espátula de cerâmica. Isso aqui é um daqueles palitinhos de manicure, de manicure, sabe? Olha só, mas é a melhor ferramenta para trabalhar essa aqui. As outras todas são nesse esquema. Esses aqui são para fazer os esqueletos dos bonecos. Eu coloco sempre aqui, por exemplo, arame para prender. E essas outras ferramentas. Às vezes eu uso ferrinho de dentista, às vezes escova de dente para fazer uma textura. É muito interessante. Os personagens precisam ter um cenário para ilustrar a história. E ele faz tudo, com cada material. As Três Formigas Amigas, por exemplo, que é uma história que as formigas, as três amigas, elas saem do cotidiano delas, estão cansadas daquela rotina de formiga, trabalhar, comer e dormir, trabalhar, comer e dormir, e fogem e caem numa praia de açúcar. Então você imagina formiga caindo numa praia de açúcar. Essa praia foi feita de açúcar. Eu dei uma passeada com os dedos ali, ficou uma areia perfeita. E assim vai. Eu precisava de uma geladeira com uma porta que eu queria arredondada. Olhei na minha mesa, tinha um tubo de cola. Eu tirei aquele bico e o tubo de cola virou uma porta de geladeira maravilhosa, exatamente como eu queria. Você juntando isso, observação, criação e tecnologia, dá o resultado que estão aí nos livros. Quando as crianças até hoje se encantam com essa magia de você, na frente delas ali, transformar uma massa num elemento, uma coisa qualquer mais interessante do que simplesmente uma massinha, eles se encantam até hoje, da mesma forma que se encantavam no primeiro livro. São mini superproduções. E olha só a perfeição do Todd, deitado na cama, todo pensativo. E os executivos super sérios, tratando de negócios. Com o tempo, os bonequinhos passaram a dividir espaço com textos. Fazia meus textos, tudo dentro da gaveta. Até que veio o Tem de Tudo Nessa Rua, que eu fiz o texto, fiz as poesias,
também foi ótimo. Eu comecei a colocar texto nos livros, né? Diferentemente do Dia a Dia de Dadá, veio Asa de Papel, que também foi um textos curtos. O último livro do Marcelo Xavier está em fase final e se chama Um Lugar Cheio de Ninguém. É a história de um menino que acorda numa cidade sem pessoas. E essa não é uma história inventada, não. Foi um sonho que ele teve quando era criança. E a gente vai poder mostrar algumas peças. Esta casinha aqui, por exemplo, é uma réplica da casa onde o Marcelo Xavier morava durante a infância. Imagina um menino com uma cidade inteira para você explorar, com todas as delícias, né, e medos também, né? Aí, sorveterias, tudo que podia, eu tinha ali à minha mão, né? Bonde, né? Nessa época, eu era louco para dirigir um bonde, conseguir. No sonho, no né? No sonho, tudo no sonho. E a gente tinha o rádio como o nosso veículo de comunicação. Não existia televisão, muito menos computador. Então o radinho era o que falava a verdade. É que era a nossa distração à noite. Aqui sou, é o personagem, que seria, assim, lembrando da minha infância, seria eu. Ele todo de pijaminha, ele passeia, ele tem medos, porque o tempo todo ele está, né, sozinho numa cidade, ao mesmo tempo que é muito bom, é muito apavorante. E ele vive isso tudo, essa solidão e essa entrega, mas ele não é muito bom isso não. Ele ficar sozinho no mundo não é uma coisa muito boa não, sabe? Isso é uma lição. A gente precisa de pessoas, precisa do outro. Eu preciso demais, assim, minha vida não seria nada se não tivesse os amigos, a família, o relacionamento, né? Ele diz isso por experiência mesmo. Marcelo tem esclerose lateral amiotrófica, a ELA. Alguns movimentos do corpo já estão comprometidos, mas a habilidade das mãos e a criatividade estão intactas. Eu estou com 20 anos de sintomas e ainda modelo e uso, né? A cabeça não dançou, então eu posso continuar criando. Enquanto eu tiver cabeça e, né, no meu caso, mãos aqui para modelar, eu estou modelando e fazendo. Bola para frente, isso não me abateu. No máximo ali 1 ano eu fiquei sob o impacto da doença, né? Quando eu soube, qualquer doença, qualquer notícia trágica, né, que você receba, a gente tem essa defesa. Não é comigo, não é possível, é para você tem que se adaptar. Que adaptação! E assim ele segue falando de coisas boas, divertidas, mostrando que a vida pode ter mais cores e muitas formas diferentes. O boneco tem essa magia que atinge adulto também, né, Juliana? Porque a gente volta mesmo, o isso está dentro do adulto, não sei o que é, mas a gente se encanta com o boneco, essa magia do boneco. Que lindo e maravilhoso, não é, crianças? Ver a magia do boneco. E aí, gostaram? Se eu tivesse esse livro, com certeza eu guardaria, porque é um livro maravilhoso, uma arte linda e maravilhosa. Mas, meus amores, vamos aqui. Olha só o que eu tenho para mostrar para vocês. Olha só! Temos aqui alguns personagens de Marcelo Xavier. Olha que riqueza de detalhes esses personagens. Agora, prestem atenção aqui na proposta, tá? Porque vocês irão precisar dessa proposta para fazer a atividade da página seguinte, que eu vou já explicar para vocês. Vocês terão que fazer o seguinte: pensar em um personagem. Pensem aí um personagem que vocês querem criar, querem fazer, ou um personagem que você já tenha feito, tá? Então, vocês vão pegar
uma massinha e vão criar esse personagem. Personagem que tem aí na sua imaginação, com o máximo de detalhes possíveis, tá bom? Professora, eu não tenho massinha, então pede à mamãe para conseguir essa massinha. Ah, minha mãe não consegue, então você pode fazer com argila. Quem tem argila em casa, você pode criar a sua própria massinha. Quem sabe fazer massinha, faz a sua massinha com farinha de trigo, com tinta. Cria, tá, crianças? Criem. Crie esse personagem, tá? De preferência com a massinha. Por quê? Porque a massinha, ela já tá pronta, ninguém vai sujar nada, ela é fácil de moldar e fácil de achar. Qualquer lugar nós achamos a caixinha com massinha. Depois que você criou o seu personagem tridimensional, tá? Ele precisa ser tridimensional, ok? Frente, dá para ver os lados, um bonequinho, tá? Criou o teu personagem. Agora, você vai para a página seguinte, que vocês irão fazer essa página aqui, ó. Depois que você cria seu personagem, vocês irão fazer um desenho. Desenho dele na parte da frente, do seu personagem, de frente, olha para ele depois que você criou, e você desenha ele de frente, desenha ele de lado, qualquer lado você escolhe, e desenha ele de costas, tá? Depois que você vê esse personagem. O que é que vocês vão fazer? Depois que você criou seu personagem com a massinha e fez o desenho dele, você vai deixar os dois juntinhos, a página e o personagem da massinha, a página já toda feita, né? E o personagem da massinha, e vão mandar para o meu e-mail a foto, sabrina.shoa@batalhadoriachuelo.com.br. Então, mandem para mim, tá? Ok? Agora, vamos lá para a próxima. Vamos assistir agora um outro vídeo. Se criança governasse o mundo. E aí, meus amores, e vocês? Se você governasse o mundo, o que você faria se você fosse o dono do mundo? O que você faria? Então, vamos aqui assistir a esse vídeo que fala sobre um dos livros do nosso grande ator, o grande ator dos personagens tridimensionais, Marcelo Xavier, ok? Então, fiquem bem atentos a esse vídeo. Editora Formato. Fotografia Silvio Coutinho. Governasse o mundo. O trânsito seria uma maravilha. Guerras, se existissem, não teriam tiros nem bombas. Terminariam sempre bem, com amigos e inimigos guardados juntos na caixa da paz. Os bancos teriam dinheiro para todos, feito ali mesmo, rapidinho. Fome não haveria. Comida seria feita sem fogo, salada de grama, farofa de areia, bife de caco de telha e suco de mentirinha. Cada um teria sua casa, móveis, camas quentinhas pros filhos e carinho, muito carinho. A TV e o rádio contariam histórias e só dariam boas notícias. Hoje tem espetáculo, desinventaram a injeção, tempestade de sorvete prevista para hoje à tarde. O jornal de vez em quando publicaria recados, retratos, curiosidades, convites, jogos, perguntas e ideias. Muitas ideias. Jornalismo feito à mão. Tinta, cola, tesoura,
pincel e, naturalmente, papel. A saúde teria prioridade. Uma colher de água pura antes das refeições. 2 gotinhas de mel depois de fazer a lição. Bala e pirulito só se estiver muito aflito. A tristeza seria respeitada e enterrada com um ritual. A alegria nasceria todo dia, junto com o sol. As árvores seriam coroadas rainhas da natureza, com seu reino doce só de prazeres. Todos os bichos seriam para sempre inquebráveis. As praias limpas, os rios cheios de peixes. O correio chegaria rápido e as respostas mais ainda. As lojas teriam de tudo, pra gente comprar ou trocar. Uma bola furada por uma revista sem capa. Um soldado solitário por uma boneca careca. Um tênis agonizante por uma dentadura de vampiro. O tempo todo ia ter um trem pronto para partir. O Japão é logo ali. Para a Rússia são 2 minutos. Até a Lua, um pouco mais. Brigas e desavenças teriam 2 sentenças. 3 dias sem ver desenhos, 2 sem pisar no skate, um domingo sem sorvete. Uma banda tocaria todo dia. Música é fundamental, é oxigênio que entra pelo ouvido. Ninguém ficaria sem escola. Todos aprenderiam a ler, escrever e contar. Voar seria tranquilo e totalmente seguro. Os escritórios fariam ligações para o mundo inteiro. Altos negócios fechados, sentado em um travesseiro. Seria a coisa mais fácil ter um castelo à beira-mar. Todos poderiam pintar e bordar. Afinal, se criança governasse o mundo, sabe o que ele seria? Uma bola de brincar. Não tenho nada contra os adultos, mas eles bem que podiam dar um tempo, sair de férias, ir para o espaço, conhecer Saturno, Urano, Plutão. As crianças ficariam aqui na Terra, tomando conta de tudo. Naturalmente, as coisas voltariam aos seus lugares. Uma pequena amostra do que seria o reino desses pequenos governantes está neste livro, aprovado e assinado por algumas dessas autoridades de vários países. Se você for uma criança, com certeza vai se deliciar. Se for um adulto, pode sentir uma incômoda vontade de fazer as malas. Marcelo Xavier. Que legal, não é, meus amores? Isso aqui é só um dos vários livros do Marcelo Xavier. Então, vamos lá, continuando aqui a nossa conversa sobre personagens, que está bastante interessante. E vamos agora falar sobre stop motion, página 87. Stop motion são personagens feitos com massinha, mas só que eles são utilizados não para livros, mas para criar filmes de animação. Que legal! O stop motion é uma técnica de cinema bastante antiga. O que acontece? Para o personagem se movimentar
no stop motion, o que acontece? Tiram várias fotografias, quadro a quadro, e essas fotografias são colocadas numa sequência, organizadas para produzir a ilusão de movimento. Para 1 segundo, sim, 1 segundo de filme são utilizadas 24 fotos para formar 1 segundo. E um longa-metragem, um filme, sendo utilizado pelo stop motion brasileiro, é um filme chamado Minhocas. Já ouviram falar nesse filme? Ele estreou em 2013 pelo estúdio Anima King, aqui no Brasil. Então, meus amores, olha só, temos aqui a imagem dos bastidores do filme Minhocas. Olha aqui o personagem, aqui o cenário, as câmeras e aqui a montagem, né? Montando aí os quadros do filme. Temos aqui, olha só, essa outra imagem também lá no estúdio Anima King. Temos aqui os personagens, ó, e é tudo fotografia. Então, as fotografias elas passam tão rapidamente que dá a ideia de movimento, que os personagens estão se movimentando. E agora vamos assistir a esse documentário, um pequeno documentário falando sobre esse longa-metragem das minhocas, né, o stop motion. Então, vamos aqui assistindo, prestem atenção aos detalhes, tá, meus amores? Depois de muitos pedidos para falar sobre algum estúdio de animação brasileira, eu resolvi falar do mais reconhecido até então. O estúdio Anima King é um estúdio que está fazendo história aí pelo mundo, pois eles são os primeiros a fazer um filme stop motion aqui no Brasil. Não só aqui no Brasil, hein, pessoal? E sim na América Latina. Mas antes de ir pro vídeo, já se acomoda no sofá, já deixa seu like e se inscreve para não perder nada dos próximos vídeos. São vídeos todos os dias a partir das 9 horas da manhã. Você não vai se arrepender. Não esquece de seguir o canal lá no Twitter e no Facebook, assim a gente pode bater aquele papo sobre animações. Tudo pronto? Então, bora logo para esse vídeo. Anima King é um estúdio de animação lá de Florianópolis, em Santa Catarina, e eles trabalham apenas com técnicas de stop motion. Com certeza você já viu alguns filmes usando essa técnica, mas você realmente sabe o que é o stop motion? Bom, se você não sabe, primeiramente, eu posto vídeo de stop motion toda segunda-feira aqui no canal. Mas, para resumir, né, o stop motion é uma técnica de animação e fotografia, feito quadro a quadro por segundo. Na verdade, são 24 fotos por segundo para poder deixar a animação bem fluida, como se fosse um filme normal. O stop motion nasceu praticamente junto com o cinema, pois existem registros de filmes com essa técnica lá em 1898, quase 120 anos atrás aí já, hein? Bom, porém é uma técnica pouco usada no cinema. Se você for contar quantos filmes de stop motion existem por aí, não vai chegar nem a 100 filmes. Comparado a quantos filmes que tem de animação 2D, 3D aí, o stop motion é realmente muito pequeno. Antes deles criarem o filme Minhocas, o estúdio Anima King já estava com a intenção de criar esse longa-metragem em stop motion, mas como eles não são bobos nem nada, né, eles queriam ver se as pessoas iriam gostar da ideia primeiro. Assim, eles lançaram um curta-metragem também chamado Minhocas. Eu vou deixar o link aí do curta na descrição. Eu super recomendo vocês assistirem porque a qualidade está muito boa. Você até esquece que o filme foi feito por um estúdio brasileiro, né, de tanta qualidade que tem esse curta. Lógico que com toda essa qualidade aí, o curta ganhou diversos prêmios aí pelo mundo, e isso acabou incentivando eles a trabalharem em um projeto um pouco mais ambicioso aí, né, como um longa-metragem. Bom, a história do filme Minhocas mostra a vida de Júnior, e ele é um pré-adolescente minhoca que tem dificuldade de se relacionar com seus amigos do condomínio onde ele mora. E após ele ter sido desafiado a fazer algo perigoso, ele é cavado para fora da terra, e assim ele acaba vivendo uma aventura de transformações. Antes da produção do filme, eles criaram centenas de concept arts para ilustrar várias versões dos personagens e storyboards até encontrar os personagens e a história perfeita.
A direção do filme foi separada e organizada por equipes onde cada um tinha uma função importante. Tipo assim, uma equipe só fazia os cenários, a outra equipe fazia só os esqueletos dos bonecos, outra fazia a confecção dos bonecos, e tinha os marceneiros e os artistas plásticos para terminar os detalhes da produção do cenário. Eles tinham até mesmo engenheiros, sabe por quê? Eles precisavam usar um equipamento de filmagem especial para filmes de stop motion. Porém, esse equipamento não existe aqui no Brasil e eles teriam que comprar fora do país, mas eles viram que o equipamento lá fora estava muito caro para eles comprarem. Daí, eles tiveram a ideia de contratar engenheiros para criar o próprio equipamento deles todo refeito do zero, pois assim iria sair muito mais barato. Olha aí que bacana, hein? E agora, esse estúdio ele é o único que possui esse equipamento aqui no Brasil. As vozes de alguns personagens são bem conhecidas pela gente. Por exemplo, o personagem Cabelo é feito pela voz do lutador Anderson Silva, que parece estar entrando aí nesse meio cinematográfico agora. O grande vilão do filme foi feito pelo Daniel Boaventura, né? Ele é um grande ator, muito reconhecido por fazer filmes e algumas novelas da Globo. E temos também a voz da cantora Rita Lee, fazendo a mãe do Júnior. Todos eles mandaram muito bem nas gravações das vozes originais. O estúdio ele tem a sua originalidade e eu particularmente gostei muito do resultado do filme. Mas esse filme para mim ele tem muito mais significado, pois os caras estão levando o Brasil lá para fora, pessoal. Eles estão levando o Brasil lá para os outros países. Eu fiquei muito orgulhoso em saber que tem brasileiros levando essa produção maravilhosa lá para fora, pois muitos estúdios de dublagem lá estão redublando o filme para passar em vários outros países do mundo. Pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de curtir o vídeo e de mostrar para os seus amigos. Um forte abraço do seu amigo Teles e até mais. Que legal, né, crianças? Então, vamos aplaudir a criatividade do nosso povo brasileiro para poder fazer um filme desse. É muito trabalho, tá bom? Meus amores, agora nós vamos começar a nossa exposição virtual. Isso mesmo, nossa exposição virtual. Então, fique atento. Se a sua arte não está, você enviou para mim e a sua arte não está nessa exposição, foi porque quando você me enviou, eu já tinha gravado esse vídeo. Mas não se preocupe, na próxima exposição virtual, a sua arte ficará sim, aparecerá. Então, vamos começar aqui, continuar com a nossa oficina de máscaras. Algumas crianças me enviaram as máscaras, olha só. Então, temos aqui, olha só, nossa primeira, Benjamin. Muito bem, Benjamin. Que linda a sua máscara. Ó, você ganhou uma estrela, meu amor. Muito linda, muito criativa a sua máscara. Ó, um beijo, tá? Agora, a nossa próxima, Sabino Machado. Olha que linda a sua máscara, Sabino Machado. Ó, ganhou estrela. E, crianças, eu tenho uma surpresa aqui. Olha só, eu recebi esse pacote de presente com a máscara. O Sabino me enviou, olha só, a máscara que ele fez. Que coisa mais linda, Sabino. Ó, maravilhoso, tá? Agora aqui a próxima, Tiago Ferreira, parabéns, Tiago. Também, ó, ganhou a sua estrela, muito linda. Agora nós vamos para Kirigami. Então vamos aqui, olha só, Maria Eduarda Cacau, olha só, meus amores, que lindo, Maria Eduarda. Um beijo para você, ganhou sua estrela. Fernanda Macedo, olha só quantos kirigamis que a Fernanda fez, meus amores. Que coisa linda, bem coloridos. Amor, não foi? Fazer o kirigami é muito legal. Olha só, ela enviou 2 fotos. Que linda, ó, ganhou sua estrela também.
Sabino Machado, olha só que lindo, o Sabino enviou essa primeira fotografia, ó, ele todo fechadinho para nós entendermos os detalhes do corte, e depois ele enviou a outra foto, ó, o kirigami dele todo abertinho. Que lindo, Sabino, muito bom, ó. Estrela para você também, parabéns. Tarcísio Ramos, olha que lindo, Tarcísio, ó, saudade, viu, Tarcísio? Olha só, uma estrela para você também, tá, Tarcísio? Bem lindo, bem decorado, colorido, muito bonito, parabéns, Tarcísio. Tiago Ferreira, olha só o kirigami do Tiago, quantos detalhes, Tiago, que lindo, parabéns, ganhou também a sua estrela. Tiago Ventura, que lindo, Tiago, todo colorido, caprichou no colorido, adorei essa cor, esse azul tá muito lindo, seu kirigami está ótimo, parabéns, ganhou também uma estrela. Agora veremos Museu do Sapato. Quem me enviou agora o Museu do Sapato? Olha só, Tarcísio Ramos fez o Museu da Mamãe e do Papai. Que coisa mais fofa, mais uma estrela, tá, Tarcísio? Colocou vários objetos que representam que a mamãe dele gosta e o papai dele gosta também. Parabéns! Meus amores, a nossa aula já acabou. É uma pena, os nossos personagens, olha só, estão se despedindo de vocês também, estão tristes porque a nossa aula já acabou. Mas não se preocupem, nos veremos na próxima aula, ok? Façam a atividade de arte, não esqueçam, e enviem para o meu e-mail, façam a massinha, o personagem tridimensional com a massinha, faz o desenho dele no livro, tira a foto, manda para o meu e-mail, e quem não me enviou a homenagem ao Dia do Professor, também manda para o meu e-mail, tá bom? Um grande beijo, um abraço virtual e até a nossa próxima aula. Tchau!